todos vocês que têm acompanhado os meus vídeos no meu canal, o canal Som dos Santos. Você que ainda não fez sua inscrição, clica aí embaixo, faça a sua inscrição, acompanhe os meus vídeos, né? Na maioria vídeos de música, mas também vídeos de reflexão da Palavra de Deus. Nessa noite eu queria refletir com você num texto que está em João, capítulo 4, um texto muito conhecido que fala sobre a mulher samaritana. Fala do encontro de Jesus com aquela mulher. E se você conhece o texto, se você já leu, você já conhece bem essa história, porque ela é bem conhecida. Se você ainda não conhece, procure, e tem uma Bíblia em casa, você pode ir lá em João 4. Nós não vamos ler o texto todo, mas apenas em João 4, a partir do 20, onde a mulher questiona ao Senhor sobre locais de adoração, locais de culto, onde seriam locais adequados para adorar a Deus. E ela diz assim, no 4:20, nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podeis crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Vivemos um momento na qual não podemos sair dos nossos lares e ir até um lugar de culto, um templo, uma igreja, assim dizendo. E esse prédio de concreto, essa instituição, num momento como esse, se torna até algo desnecessário, né? E naquele tempo, voltando à história, naquele tempo era preciso ir até Jerusalém para adorar, para prestar suas ofertas, oferecer a Deus as suas ofertas. Mas devido a um conflito entre os judeus e os samaritanos tinham o lugar de adoração, que era no monte Gerizim, e os judeus adoravam no templo em Jerusalém. E a mulher expõe isso até Jesus, coloca isso diante de Jesus, e Jesus põe um fim naquela situação, assim como o texto, né, que nós lemos diz assim, que não seria nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas os adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Jesus colocava naquele momento um fim. Não seria mais preciso todo aquele ritual para chegar até a Deus, para chegar até adoração. Jesus Cristo, diante dela, estava dizendo, eu sou suficiente. Jesus é suficiente. Não precisa mais de conflitos de denominações. Muitas vezes achamos que a verdade, somos donos da verdade. Um local determinado é o local onde se deve adorar, e devido dogmas, devido tantas coisas. É ali que está a verdade. Mas Jesus estava querendo colocar naquele momento um fim àquilo tudo. Pois Jesus Cristo é a verdade. A verdade não é um texto, a verdade não é um local, uma situação, um processo a ser feito, mas a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Uma das respostas mais sábias que eu vejo é quando Jesus está em frente a Pôncio Pilatos e ele pergunta a ele, faz uma pergunta a ele, o que era a verdade? Naquele momento Jesus permanece calado, porque a verdade estava de frente dele, mas ele não tinha olhos para ver. Ele não conseguia contemplar a verdade, pois Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o sumo sacerdote. Naquela época, para ser sacerdote, era preciso ser da linhagem de Levi. Todo sacerdote vinha da tribo de Levi. E pela essa lei levítica, o Senhor Jesus não poderia ser sacerdote.
E Jesus é o nosso sacerdote. Mas como assim se ele não poderia ser? Porque sabemos que Jesus é da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Mas o sacerdote de Cristo, né, segundo o sacerdote levítico, mas segundo o sacerdote de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Tentar explicar um pouco. Melquisedeque foi aquele que abençoou Abraão, a quem Abraão deu o dízimo, 10% dos despojos de guerra. Abraão havia voltado de uma guerra e encontrou Melquisedeque. Esse Melquisedeque foi sacerdote muito antes do sacerdote levítico. Podemos entender um pouco sobre esse Melquisedeque, abrindo em Hebreus 7. Hebreus 7, 1 a seguir, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todo sempre. O sacerdote levítico acabou, mas o sacerdote de Melquisedeque permanece para sempre. E Jesus faz parte desse sacerdote. Melquisedeque aqui é a tipificação de Cristo, que não teve princípio de dias, nem fim de dias. Ele permanece para sempre. Jesus é suficiente. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui acaba todas as denominações, os lugares onde achamos que ali é o lugar certo de culto, nossas verdades, as verdades intrínsecas de cada um, que cada um acha que é verdade. Em Apocalipse 21, diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, nem não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus, que é o nosso templo, nos oferece a graça abundante a todos que quiserem. Eu não sei se você acredita em Deus ou em Cristo, mas essa é a graça. Se você não acredita em Deus, Ele acredita em você. E continuando em Apocalipse 21, 22, para finalizar a nossa reflexão de hoje, diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Cordeiro, Deus é o templo. Nisso acaba todas as denominações, na qual achamos ser o lugar certo de culto. O templo é Cristo. É muito bom que tudo isso passe logo e possamos voltar aos nossos lugares, às nossas igrejas, poder encontrar os irmãos. Mas sabendo, independente de estarmos numa igreja ou num templo, prédio concreto, nosso templo é Cristo. Só Ele pode nos mediar até Deus.
Ninguém pode ficar nesse meio. Ele é o sacerdote. Ele é que nos liga a Deus. Então fique firme em Cristo. Ele é o seu mediador. Um abraço.